Sejam bem-vindos ao novo capítulo de Química Inorgânica da plataforma SAD. Aqui a gente vai explicar tudo o que você precisa saber sobre química inorgânica. E a primeira coisa para você entender química inorgânica é entender a diferença dela para a química orgânica. Então, existe a química orgânica. Eu vou explicar aqui do lado e eu vou dando o checklist aqui conforme a gente progride, tá bom? Existe a química orgânica e existe a química inorgânica. Beleza? Eu vou dar, como eu expliquei, definições sempre simples e que façam a coisa ficar na sua cabeça para a gente poder ir construindo com calma. A química orgânica fala dos compostos que eles têm ali como a base deles, a estrutura deles mesmo, ela é feita à base de carbono e hidrogênio. Repare que eu disse a base, eu não disse que ela é feita apenas de carbono e hidrogênio. Ela é feita com base nisso, só que no carbono e no hidrogênio, óbvio, pode entrar aqui oxigênio, pode entrar aqui nitrogênio, pode entrar outros átomos aqui. Só que os compostos que a química orgânica estuda são aqueles compostos baseados em carbono e hidrogênio principalmente, tá bom? Então, por exemplo, todos os combustíveis derivados de petróleo, eles são isso, eles são hidrocarboneto, entendeu? Então a gasolina, ela é isso aqui, ó, é essa molécula aqui, ó, C8H18, por exemplo, é o octano, né? Isso é um composto o quê? Orgânico. Você vê que a base dele é carbono e hidrogênio. É carbono e hidrogênio a base dele. Esses compostos orgânicos, eles são chamados de orgânicos porque a maioria esmagadora deles são a base da estrutura das coisas que são vivas, entendeu? Mas não é só vivo no sentido humano. É vivo no sentido de ter alguma coisa a ver com os ciclos metabólicos. Então, por exemplo, você acha que eu sou feito de carbono, de coisas orgânicas? Porra, com certeza, majoritariamente, porque eu estou vivo. Mas quando você vê um cachorro, você também vê isso. Você vê a semelhança. Você olha pro cachorro, você fala, o cachorro é orgânico. Mas lembrando, eu sou orgânico, mas eu tenho dentro de mim coisas que são inorgânicas. Então eu tenho ferro. Eu tenho coisas que, né, são minerais. Olha o nome, é mineral, o negócio é um minério, o negócio nasce da pedra. Então ferro, essas coisas são minerais, né? São coisas que estão ali na pedra, certo? E eu tenho isso dentro de mim, eu tenho zinco, eu tenho vários metais dentro do meu corpo, vários metais, eu tenho cobre dentro do meu corpo. São coisas inorgânicas, que são minerais, são minérios, são metais, nascem ali da pedra, nascem do próprio planeta. Quando você olha pra mim e pro cachorro, você vê que não é assim. Só que, e quando você olha, por exemplo, pro vidro? O vidro parece orgânico ou parece inorgânico? O vidro parece inorgânico, ele não parece uma coisa que tem a ver com a vida diretamente. Quando você olha agora para um celular, ele parece mais orgânico ou inorgânico? Ele parece inorgânico, ele não tem muito a ver com a vida diretamente, né? Quando você olha, por exemplo, para essa mesa de madeira, ela parece orgânica ou inorgânica, né? Ela parece mais orgânica. Ela parece orgânica. Ela já foi produzida em uma árvore. Ela já é uma. Você percebe? Ela tem alguma diferença, porra. Você olha pra árvore e você fala: árvore não é a mesma coisa que granito. O granito parece, pô, uma pedra de granito, ela parece muito uma coisa inorgânica. Um pedaço de madeira, por mais inerte que esteja, né? Essa porra de madeira não tem vida, não tem metabolismo mais esse pedaço aqui, não tem. Mas eu sei que se eu olhar pra esse pedaço aqui, ele vai ser feito de quê? Ele foi feito por uma planta, e essa planta estava fazendo fotossíntese. E ela fez a fotossíntese fazendo glicose, né? Ela fez glicose e juntou e fez uma celulose, é uma molécula mais robusta e estruturada. Se eu olhar para esse pedaço de madeira, cara, é exatamente isso que eu vou ver. Eu vou ver que ele é feito no fundo, de carboidrato, de glicose combinada, né? Para virar um polissacarídeo. E isso aqui é um composto orgânico. Ah, você falou que o composto orgânico era carbono e hidrogênio. Por não. Eu falei que ele é feito com base em carbono e hidrogênio, mas eu falei, pode entrar oxigênio e pode entrar nitrogênio. E entrou aqui oxigênio. Mas você vai ver que o esqueleto desse composto é isso aqui, ó. É um carbono ligado em outro carbono, ligado em outro carbono, carbono, carbono. É o carbono fazendo ligação aqui. E esse carbono cheio de hidrogênio, né, para completar ali, o carbono é tetravalente, ele tem que fazer quatro ligações, então a gente completa com hidrogênio. E esses oxigênios, eles chegam aqui como se fosse um enfeite. Então vem aqui o oxigênio, aparece aqui, né?
Aí bota aqui um hidrogênio aqui nele, né? Ele ligado, aí bota aqui um hidrogênio nele, por isso são 12 hidrogênios, né? Porque alguns completam aqui o O, alguns daí tem ligação dupla. Tem uma série de coisas, mas o esqueleto disso aqui é carbono e hidrogênio. O esqueleto disso aqui é carbono e hidrogênio. Isso é um composto orgânico. Entendeu? Então, compostos orgânicos são esses, tá? A madeira, ela vem de uma coisa orgânica, entendeu? A gasolina, ela veio, tá vindo de onde? Do petróleo, que tá vindo de onde? Pô, do dinossauro derretido junto com a árvore há milhões de anos. Como se fosse isso, bem simplório, tá bom? Proteína tem o quê, né? Exatamente. As proteínas, elas sempre vão ter nitrogênio. Elas sempre têm nitrogênio, porque elas são feitas de aminoácidos, tá bom? Só que aminoácido, né? Esse amino vem justamente o quê? De amina, que é um carbono, que é uma amônia, né? Que amônia é isso aqui, é NH3. Só que um ou mais dos Hs dela tá substituído. Então, ao invés dela ter ali NH3, ela tá com pelo menos um desses Hs, assim, substituído pelo quê? Uma cadeia carbônica, vários carbonos aqui. Também é um composto orgânico, função amina, né? Aí fica tranquilo. Se você agora nunca viu química orgânica, tá tranquilo também, relaxa. Você tem que. Qual das duas você aprende primeiro? Qualquer uma das duas. Você pode aprender qualquer uma das duas primeiro, mas eu prefiro orgânica primeiro. Mas não tem problema inorgânica também, não. É só uma preferência. Mas precisa sempre contextualizar com a outra pra você saber quem é quem. E aí eu tô dizendo, a química orgânica estuda essas coisas. Então, as coisas que estão no nosso corpo são coisas orgânicas, né? Principalmente, embora tenha também coisas inorgânicas. Tudo isso é estudo da química orgânica. E a química inorgânica? E detalhe, né? Dentro da química orgânica, você tem justamente os compostos sempre com essa base de carbono e hidrogênio. Concorda comigo? Na química orgânica, tá? Aí o que que acontece quando você tem apenas carbono e hidrogênio? Apenas isso. Quando você tem isso, você tem uma coisa que tem a função de hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Não, pelo amor de Deus, isso que eu tô explicando agora não é da matéria de inorgânica, é só uma revisão, é só uma passada geral em orgânica. Você tem um hidrocarboneto. O que que é o hidrocarboneto? Quer dizer o seguinte, é um tipo de composto que. O que que define que é um hidrocarboneto? Ele sempre tem apenas carbono e hidrogênio, só. Então aqui eu não estou definindo composto orgânico, eu estou definindo assim, ó, dentro dos orgânicos, existem classes de compostos orgânicos. Esse é o meu ponto, entendeu? Dentro dos compostos orgânicos, aqui, ó, se eu pegar compostos orgânicos, existem classes. Então, hidrocarboneto, o próprio nome diz, hidrocarboneto. Hidro é de hidrogênio e carboneto é de carbono, ele só tem hidrogênio e carbono. E aí, se eu for adicionando, né, se eu pegar e colocar aqui uma ligação dupla com um oxigênio aqui, eu adicionei agora uma coisa diferente que modifica o comportamento dessa molécula aqui. Então agora não é mais um hidrocarboneto, é um aldeído. Mas se eu tivesse colocado isso aqui no meio da molécula, ao invés de ser um aldeído, seria uma cetona. Então, assim, e lembrando, aí existem várias cetonas, aí existem vários aldeídos, aí existem vários hidrocarbonetos. Aí, se eu pegar, ao invés de adicionar essa ligação dupla com oxigênio, se eu pegar e adicionasse aqui, ó, um OH, ou seja, uma ligação simples com oxigênio, esse oxigênio já está grudado no hidrogênio. Agora é um álcool. Álcool é o quê? Álcool é um composto orgânico que, obviamente, tem cadeia principal de carbono e hidrogênio, que ele tem ali um grupamento OH. Ah, o que que isso faz? Isso faz um monte de coisa. O álcool, ele vira uma série de coisas. Ele tem vários tipos de álcool. Então não existe assim, o que que isso faz? Ué, tem vários tipos de álcool, tem álcool assim. Então isso aqui é um álcool, entendeu? Como é que você dá o nome? Você conta os carbonos, você fala assim, ó, tem 3 carbonos, então é prop. Só tem ligação simples, então é an. E aqui, quando tem OH, é álcool, então a gente bota O. Então, isso aqui é o propanol. Ah, mas e se agora eu colocar 4 carbonos? Agora é o butanol. E com 5 é o pentanol. E se eu colocar aqui agora uma ligação dupla? Agora é o pentenol. Agora se eu colocar uma tripla? Agora é o pentinol. Tô inventando aqui as moléculas, né? E se eu trocar aqui o OH e, na verdade, em vez do OH, eu tivesse decidido colocar aqui uma. Tivesse decidido colocar aquela ligação do OH. Tá, então agora tem 4 carbonos, é isso aqui. Se tem 4 carbonos, é but. Só tem ligação simples, então é an. Butan. E tem isso aqui. Quando tem essa dupla O no final, é porque isso aqui é um aldeído. Então você bota o AL no final. Então isso aqui é o butanal. Pronto. Ah, mas e se você tivesse, em vez de colocado aqui, tivesse colocado no meio? Se você tivesse colocado no meio, aí ele é uma cetona. E cetona você conta aqui os 4. Você diz que é but, você só tem ligação simples. Você diz que é an. E agora você bota ona no final. Então esse aqui agora não é mais o butanal, agora esse aqui é o butanona. Isso é química orgânica. Não tem problema se você não tá fera nisso aqui agora, porque tem aulas disso na plataforma, você pode assistir depois todas elas, você vai aprender tudo de química orgânica, o módulo tá lá bem robusto e bem forte pra você
ficar fera em todo esse aspecto. Aqui agora a gente não vai estudar isso. Aqui agora a gente não vai estudar química orgânica, a gente vai estudar química inorgânica. E o que que é química inorgânica? Detalhe, lembra aquelas funções que eu estava falando da química orgânica? Eu falei várias funções, eu falei hidrocarboneto, falei álcool, falei cetona, falei iodeto. Cada uma delas passa a servir mais para uma coisa, entendeu? Então, quando você tem uma determinada função, ela diz que aquele composto serve mais para uma coisa. Então, por exemplo, tem a função éster. A função éster é você tem ali a cadeia carbônica e um dos carbonos está com uma dupla O e está com um OH. Não, aqui é ácido carboxílico, está com um O que foi substituído aqui por uma continuação de cadeia carbônica. Isso aqui é um éster, beleza? Não é pra você saber o que é éster agora, eu só tô querendo te dizer. Por ser um éster, ele tem mais chance de ser uma molécula que dá cheiro nas coisas, por exemplo. É esse tipo de associação. Isso é a função, entendeu? Tem várias funções, percebeu? É isso, acabou, né? Só que na química inorgânica também tem isso e é até mais simples. Na química inorgânica é algo simples, tá? O que que a gente estuda na química inorgânica? Na química inorgânica a gente estuda todo o restante das coisas acontecendo. Então as coisas que não têm base como carbono e hidrogênio. Por exemplo, se eu pegar para você e falar um negócio aqui aleatório. Se eu falar aqui, ó, essa parada aqui, isso é uma molécula, beleza? Isso é um composto. A base dele não é carbono e hidrogênio. Tem um cálcio aqui. Ele não é feito de carbono, hidrogênio e alguma coisinha. Ele é feito de um cálcio. Lembrando que esse C aqui não é um C de carbono, tá bom? Isso aqui, tem gente que não sabe, né? Ca é uma coisa só, esse minúsculo, entendeu? Então Ca é cálcio, tá bom? Carbono é só assim puro, tá? Sempre que você vê um elemento que ele tem uma letra maiúscula e uma minúscula, as duas são dele, tá? Não existe, né? Então, isso aqui é uma coisa o quê? Orgânica ou inorgânica? É uma coisa inorgânica. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, isso é uma coisa inorgânica, porque não tem base de carbono e hidrogênio aqui. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, isso é uma substância inorgânica. Por incrível que pareça. Então tem que ter esse cuidado. Ah, Pedro, você falou que o que tinha a ver com a vida, mas a água tem muito a ver com a vida. Mas não é desse jeito, entendeu? A água tem muito a ver com a vida, eu sei que ela tem, mas ela é uma substância inorgânica. Porque a definição de orgânica é que é feito com uma base de carbono e hidrogênio. E ela não tem carbono, só tem hidrogênio. Então ela é inorgânica. Beleza? Se eu falar assim, vou jogar aqui um ácido nesse negócio. Isso aqui é um ácido clorídrico. Isso aqui é orgânico? Não é, pô. Isso aqui é inorgânico. Porque ele não tem uma base de carbono e hidrogênio. Você tá entendendo? Tá sacando? Se eu falar assim, ó, enferrujou aqui o negócio, tá com ferrugem aqui nessa grade aqui, né? Tá, eu não tô pedindo que você saiba o que que é isso. Eu tô te falando assim, isso aqui por acaso é uma coisa orgânica ou inorgânica? É inorgânica. Agora, para que que cada uma dessas coisas serve? O que que é cada coisa dessas? A gente vai aprender agora. Mas primeiro você sabe, você está lidando com a química inorgânica agora. E a química inorgânica é isso. Só de você entender isso, você já vai ver que o teu discernimento vai abrir para você entender a matéria. Então a gente já fez aqui a primeira parte, que é entender qual é a diferença. Agora, a próxima parte que a gente vai seguir aqui é entender quais são as funções, certo? Deixa eu só. Eu vou escrever só para ficar mais bonito, para eu até poder depois enviar para vocês esse material, né? Então, agora a próxima parte é entender o seguinte: quais são as funções inorgânicas? Porque na química orgânica a gente tinha diversas funções. A gente tinha hidrocarboneto, álcool, a gente tinha cetona, aldeído, éter, éster, ácido carboxílico. A gente tinha, sem falar em fenol, sem falar em enol, sem falar em éter e éster, eu já falei, amina, amida, nitrocomposto. Beleza. As mais importantes são essas. Antes de nitrocomposto. Nitrocomposto nem entra como das mais importantes. É isso. Agora a gente vai ter apenas quatro, tá? Então tem apenas quatro funções inorgânicas, ao passo que orgânicas você tem várias, tá bom? Aqui a gente tem apenas quatro funções inorgânicas. E essas funções inorgânicas são as seguintes: as coisas inorgânicas, elas podem ser ácidos, elas podem ser. Não, deixa eu fazer. Essa não é a ordem certa. Essa não é a ordem certa. Essa é a ordem que. Acho que todo mundo explica nessa ordem, mas eu não acho que essa seja a melhor ordem.
As 4 funções inorgânicas: óxidos, ácidos, bases e sais. Então, a primeira função é: a coisa pode ser um óxido, depois ela pode ser um ácido, ou ela pode ser uma base, ou ela pode ser um sal. Acabou. Essas são as 4 funções que uma substância, que um composto inorgânico pode assumir, tá? Por qual dessas a gente deve começar? Obviamente por óxidos, tá bom? Que aí você já vai começar a perceber como que a química inorgânica é uma coisa simples. Por exemplo, o que é um óxido? Um óxido é qualquer composto que ele seja binário. Primeira coisa, ele tem que ser binário. Ou seja, ele tem que ser feito por apenas 2 tipos de átomo. 2 tipos de átomo. E um desses átomos tem que ser obrigatoriamente o oxigênio. Porra, olha como isso faz sentido, né? O óxido, ele é um composto binário, então aqui, ó, vamos pegar aqui óxido, né? Ele tem que ser feito como um composto binário, ele tem que ser algo binário, ou seja, ele tem que ter 2 tipos de átomo, e um deles tem que ser o oxigênio. Acabou, essa é a definição de óxido. Então, se você vê isso aqui, ó, pô, cara, eu sou bugado pra escrever assim, então deixa eu escrever do zero. Se tu vê isso aqui, ó, aqui tu tem um átomo, que é o cálcio, e aqui você tem o outro, que é o oxigênio. Isso é um óxido. Porque é um composto binário, você tá vendo que um deles é o cálcio e o outro é o oxigênio. E quando um composto binário, um deles é o oxigênio e o outro é outro átomo, isso é o que a gente chama de óxido. Então, óxido quer dizer o quê? O oxigênio veio aqui e oxidou esse átomo. Aí, agora, tradução imediata que você precisa ter na sua cabeça instalada. Oxidar é sempre você meio que ferrar a vida do outro de alguma forma. Oxidar alguém é você roubar elétrons dessa pessoa. E o elétron, ele é a coisa que estrutura as coisas, né? O elétron, ele é a cola entre os átomos. O elétron, ele é a parte mais importante do átomo que se conecta com os outros, né? Então, quando você tira elétron de alguém, você está oxidando essa coisa, tá bom? E eu vou dar uma breve aqui, né, explicada, mas isso é uma coisa que foi falado nas últimas aulas de revisão de química. Você tem que assistir se você não tá sabendo, mas só para dar uma explicada. Você lembra? O oxigênio, ele é daquela família 6 da tabela periódica, tá bom? Deixa eu vir aqui, cara. Aqui é a outra aula de química que eu tava dando pra vocês antes. Aqui, eu queria pegar isso aqui. Eu preciso dessa tabela aqui. Vai fazer minha aula fluir melhor agora. Olha só. Quando a gente olha pro oxigênio, você percebe aqui que ele tá na família 6A, tá? Ou a nova família 16. Aqui, ó. Todo mundo dessa família tem 6 elétrons na camada de valência e precisa de 8, mas tem 6, tá? Então, se o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, mas ele precisa de 8 para se estabilizar, ele precisa ganhar 2 elétrons e ele sempre gosta de fazer isso, certo? Então, o que que acontece? Ele vai se ligar aqui com esse cálcio. Ele vai se ligar com esse cálcio, e na hora que ele se liga com esse cálcio, ele meio que está oxidando o cálcio, porque ele está puxando os elétrons do cálcio para ele. E onde que o cálcio está? O cálcio está justamente aqui, na família 2. E aqui na família 2 também significa que os átomos têm 2 elétrons na camada de valência, assim como na família 1. Então o cálcio, ele tem 2 elétrons na camada de valência e ele quer perder esses elétrons para ele se estabilizar. Quando você olha para o cálcio, ele está aqui, ó. E ele tem 2 elétrons e ele não quer atingir 8 elétrons, ele prefere perder esses elétrons, ok? E é justamente por isso que ele vai se combinar tão bem com o oxigênio, só que a gente vai dizer que o oxigênio está oxidando o cálcio. Por que que o oxigênio está oxidando o cálcio? Porque eles estão fazendo aqui uma ligação, e nessa ligação que eles estão fazendo, os elétrons do cálcio estão sendo roubados pelo oxigênio, entendeu? Ele está roubando aqui os 2 elétrons do cálcio, certo? E por isso ele está oxidando esse cálcio. E aí faz sentido que o nome seja o quê? Óxido de cálcio. Ou seja, é a forma do cálcio oxidado. Entendeu? Sacou? Então é isso. Lembrando que o oxigênio ele é o segundo átomo mais eletronegativo de todos, então ninguém consegue oxidar ele, exceto uma pessoa. O flúor consegue oxidar ele.
porque o flúor é mais eletronegativo que ele, mas isso a gente vai entrar depois. Depois eu vou mostrar a exceção, né, do fluoreto de oxigênio, que é o único óxido em que o oxigênio tá ligado a um elemento mais eletronegativo que ele, tá bom? E mandaram ali pra mim: "Ué, Pedro, mas então, segundo isso que você tá falando aí, se você tá dizendo que isso aqui é um óxido, porque isso aqui é feito de é um composto binário de 2 tipos de átomo e um deles é o oxigênio e o outro é o cálcio, isso é um óxido?" Falaram assim: "Então a água também teria que ser um óxido", e a água é um óxido. A água é justamente um óxido. Ela é uma substância inorgânica, que nem eu tinha dito, mas qual dessas classes é a classe da água? Óxido. Ela é um óxido, porque ela só tem 2 coisas, uma é oxigênio e outra é hidrogênio. Não interessa a quantidade, pode ter quantidade variada, entendeu? Então, por exemplo, outro óxido, esse aqui, ele é o óxido de enxofre. Enxofre é o quê? É um átomo, cara, é só isso, o enxofre é um átomo e existe o óxido dele, que é o quê? Quando tem um enxofre e grudaram 2 oxigênios nele. Grudaram 2 oxigênios nele, ok? Ele é o óxido de enxofre. Agora, se eu falar pra você assim, ó, olha isso aqui agora. Eu quero uma forma mais oxidada do enxofre. Eu quero que o enxofre esteja mais oxidado, ele tá sendo mais agredido, mais roubado. Então a gente tem esse óxido aqui, entendeu? Ah, Pedro, então o CO2 também é um óxido. Sim, o CO2 também é um óxido, porque ele só é feito de carbono e oxigênio. Ele é feito de 2 coisas, então ele é um óxido, ele é um composto binário. Que um dos dois é oxigênio, então ele é um óxido. Entendeu? Já tem gente perguntando: "Ué, mas a água também ela não se apresenta como ácido?" Não, aí você tá falando de outra coisa, porque vocês vão daqui a pouco eu vou explicar isso. Os óxidos, eles são uma das classes, mas eles podem ser óxidos de caráter ácido ou óxidos de caráter básico. Então existe a classe ácido, o cara é um ácido, mas existe o óxido ácido. E tudo é simples de aprender, tudo é simples de aprender. Não fique: "Ai meu Deus", tudo é simples de aprender aqui, tá? Todos esses aqui são óxidos, você entendeu isso e aceitou, porque todos eles são compostos binários. Eles têm o oxigênio mais algum outro átomo. Então todos eles são óxidos. Agora o nome deles. Por quê? Não é que o Enem vai cobrar o nome, o Enem não vai cobrar o nome. O Enem vai falar o nome, inclusive, mas eu te garanto que você começar a saber os nomes vai aumentar muito a tua confiança para aprender química, tá? Muito. Você vai perceber agora que sua confiança vai aumentar muito, muito, muito pra você entender. Ah, já tem gente me perguntando assim: "Ah, então os óxidos eles são feitos por ligação iônica, né?" Não. Esse óxido aqui é feito, por exemplo, por uma ligação de caráter mais iônico, porque tem o oxigênio com um metal lá do início da tabela. Então aqui, ó, o oxigênio tá reagindo aqui com metal cálcio. Então eles têm uma eletronegatividade muito distante, então o oxigênio vai conseguir roubar de fato ali, beleza? Mas aqui, por exemplo, a gente já tem tudo ligação covalente. Tudo isso aqui já é ligação covalente, porque são ligações de quem? Do oxigênio com H, que é covalente, ou com enxofre ou com carbono. Olha onde é que tá aqui, ó. O oxigênio ligado com o enxofre. Eles estão aqui um em cima do outro. O oxigênio ligado com o carbono tá aqui. Entendeu? Tudo isso aqui é ligação covalente, então não se precipite com isso, tome cuidado, tá? Não tem nada disso não. O óxido ele pode ser tanto de ligação iônica quanto de ligação covalente e pode também ser óxido metálico, inclusive, mas aí não vai ser ligação metálica porque ligação metálica é de metal para metal, tá? Então, próximo passo, qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui, por exemplo? Óxido de cálcio, porque ele é um óxido. Aí você chama de óxido de cálcio, tá bom? Qual o nome desse aqui, por exemplo? Qual o nome desse aqui? É dióxido de carbono, entendeu? Dióxido de carbono. Por que dióxido? Ele é um óxido, mas ele tem 2 oxigênios, então é dióxido de carbono. Acabou. Se fosse aqui esse cara, que também é um óxido, esse aqui sim seria o monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Monóxido por quê? Porque ele só tem um oxigênio. Então, por isso que a gente chama assim, monóxido de carbono, tá? Poderia chamar de óxido de carbono? Poderia, estaria certo, mas como o mais abundante é esse aqui, o mais comum é o dióxido de carbono, então esse aqui a gente chama de monóxido para diferenciar bem. Entendeu? Sacou? Então, pronto, você tá pegando dióxido de carbono. Não é isso? Você tá pegando dióxido de carbono. Qual é o nome desse aqui?
dióxido de enxofre. Porque isso aqui é enxofre e aqui são dois oxigênios, então isso aqui é o dióxido de enxofre. E esse aqui? Esse é o trióxido de enxofre. Acabou, é só isso. Ele é o trióxido de enxofre. Porque agora são três oxigênios, então é trióxido. E esse aqui são dois, então é dióxido. Sacou? É isso. E esse aqui? Esse aqui é o óxido de dihidrogênio. Pode chamar assim, esse é o nome real da água. Nome químico da água. Óxido, porque ele só tem um oxigênio. De hidrogênio, porque hidrogênio é que ele tem dois. Então, óxido de dihidrogênio. Sempre primeiro falando óxido, né? Ou dióxido ou trióxido, e depois o elemento principal, o elemento diferencial ali. Entendeu? Acabou. É isso, tá? Isso aqui é óxido. E depois que você começa a entender isso, você começa a perceber que, na verdade, o assunto tá prestes a ficar simples. Porque a química inorgânica é isso, você precisa pegar como funcionam essas coisas. Então, vou te dizer, por exemplo, uma coisa que você precisa saber sobre os óxidos agora, tá? Quando os óxidos eles reagem com água, eles podem virar outra coisa. Por exemplo, quando um óxido ácido vamos lá, eu vou introduzir com mais tranquilidade. Existe um negócio chamado óxido ácido. Então, o óxido ácido, ele não é o ácido. Eu não tô entrando ainda aqui no ácido. Eu tô ainda dentro do óxido, mas é que existe o óxido ácido, entendeu? É um tipo de óxido que é esse óxido ácido, certo? O que que é uma lei sobre o óxido de caráter ácido? Por exemplo, eu vou dizer Pedro, cita aí um óxido que ele seja um óxido ácido. Por exemplo, o CO2 é um óxido ácido. O SO2 é um óxido ácido e o SO3 também é um óxido ácido. Esses óxidos aqui, eles são ácidos. Então, entendeu? Antes eu só tava colocando óxidos aqui, entendeu? Por exemplo, tu lembra desse óxido que eu tinha colocado antes? Eu tinha colocado esse aqui, ó. Lembra? Óxido de cálcio. Ele já é um óxido de caráter básico. Ele é um óxido de caráter básico. E também você vai entender daqui a pouco melhor o que que é ácido e o que que é básico. Só que entenda bem, eu não entrei ainda no que é um ácido e no que é uma base. Eu tô mostrando aqui que os óxidos podem ter um comportamento ácido ou um comportamento básico, tá? Mas eu não entrei ainda no que é um ácido propriamente dito. Mas esse óxido aqui seria básico, por exemplo. Então, eu não tô falando dele, eu tô dizendo assim, quando você pega um óxido ácido e você mistura ele com água, ele gera um ácido. Um ácido de verdade, dessa vez um ácido mesmo. Entendeu? Por exemplo, né? Então agora o que você está aprendendo aqui, né, para você sempre ter ciência do que eu tô te ensinando agora, é isso. Eu vou te mostrar aqui, ó, a clássica reação de um óxido ácido, um óxido de caráter ácido, né? Então não é um ácido, é um óxido ácido, tá? Então reação de um óxido ácido com água. Qual é o resultado? Eu já falei pra vocês, o resultado é o quê? Ela gera um ácido puro. Como se tu tivesse ali, ó, um óxido ácido, aí você mistura com água, ele vira um ácido mesmo. É como se o óxido ácido fosse, né, o ingrediente para preparar. Tu mistura com água e você tem ali agora o ácido de verdade, tá? Olha essa reação acontecendo. Então, eu disse óxido ácido com água. Então, cara, eu vou te dar agora um conselho brutal, assim, um negócio que vai fazer uma diferença absurda no teu estudo de química. Não tenha medo não tenha medo não, você tem que fazer isso inclusive, né, você tem que fazer o teu estudo com base em pontos fixos e sólidos de decoreba. Muitas vezes a pessoa em vez dela vamos supor, eu mostrei agora alguns óxidos que eu falei que são ácidos. Falei assim: "Tem óxidos que são ácidos". Muitas vezes a gente não consegue aprender, porque a gente fica assim: "Caralho, mas como eu vou saber todos que são ácidos? Como eu faço pra saber isso sempre?". E você deixa de decorar aqueles ali. Aí quantos óxidos ácidos você tem que saber pra conhecer pra prova? Às vezes 10, 8, 10 óxidos ácidos, ou menos, ou 5. E você não consegue decorar aqueles 5 que você tem que saber. Porque você tá sempre. Mas como eu vou saber quais são os óxidos ácidos? Quais são as regras pra ser um óxido ácido? Aí é muito mais fácil decorar.
Então, por exemplo, se preocupa sempre em decorar o pouco que eu tô te entregando, que já vai virar muito. Porra, tu já tem que saber o quê? CO2, SO2 e SO3 são todos óxidos ácidos. Se tu souber isso, sabe quanto você precisa saber para Enem? Você precisa saber 6 óxidos ácidos para Enem. 6. Então tu já sabe metade do que tem que saber de óxido ácido. CO2, aí tu fala CO2, aquele clássico, aquele que sai da nossa boca, aquele que tá em todos os lugares. CO2, sim. Ele é um óxido ácido. SO2, então o de enxofre, né, que é o S, O2, ele é um óxido ácido. E SO3 também é um óxido ácido. Pronto, você já sabe 3 óxidos ácidos, você tá de parabéns, você tá ótimo, entendeu? Você tá muito bem com isso. O que que acontece quando eu pego um óxido ácido e misturo com água? Dá um ácido. Como assim? Pega então um óxido ácido, fala aí algum. CO2, que é um óxido ácido. Composto binário, né? Se quiser pode chamar de quê? Dióxido de carbono. Reage ele com água. Coloque ele com água. Essa setinha aqui é para indicar que essa reação fica acontecendo tanto em um sentido quanto em outro. Então, não é tipo assim, que nem um bolo. Ah, fez, acabou, o bolo tá pronto. Ela fica indo e voltando, ela fica se equilibrando, entendeu? O nome disso é equilíbrio químico. O que que vai dar aqui? Um ácido. Que ácido é esse? Olha que coisa linda. Isso aqui é um ácido. Um ácido sempre tem essa estrutura de começar com H, pode ser um H, dois Hs, e ter depois dele alguma coisa. Alguma coisa. Às vezes são dois tipos de átomo. Ó, pro ácido não tem mais essa regra, sabe? De que no óxido você só pode ter dois tipos de átomo. No ácido, às vezes você tem dois, às vezes você tem três. Às vezes você tem quatro. Existe, tá? Mas o ponto é, os ácidos sempre começam com esse H. Sempre. Então vamos lá, vou colocar. Tô falando, ó. Você tá vendo que eu tô falando agora de ácido ácido. Eu tô falando agora de ácido mesmo, não tô mais falando de óxido ácido. Então quando eu falar ácido, eu estou falando de ácido. E quando eu falar óxido ácido, eu tô falando de óxido ácido. Óxido ácido, ele ainda tem aquela regra de é oxigênio com outra coisa. Aí ele tem um caráter ácido. Agora, ácido ácido é sempre assim, tá? Então, por exemplo, isso aqui é o quê? Ácido. Isso aqui é o quê? Ácido. Isso aqui é o quê? Ácido. E isso aqui é o quê? HF. Ácido. Isso aqui já foi. HI. Ácido. É tudo ácido, porque começa com esse H. Entendeu? Isso aqui é ácido. Isso aqui é um átomo só, tá bom? Beleza? Acabou. Já era, tá? Não, perguntaram no óxido tem que começar com O. Não, inclusive todos os óxidos, eles na verdade o O tá no final, exceto um, tá bom? Mas todos os óxidos, geralmente o oxigênio fica pro final, tá? Então, não. Mas ácidos são sempre assim, acabou. Cara, tu já. Se tu. Para pra pensar, parece bobeira, mas se tu. Cara, você já sabe o que que é óxido, já sabe o que que é ácido agora. Agora é realmente. Você já tá avançando muito na matéria. Vocês devem estar sentindo isso, né? É isso. Mas você lembra da regra que eu te expliquei? Eu falei assim, ó, quando você reage a um óxido ácido, aí o óxido ácido tá aqui. Esse cara é o óxido ácido, porque eu falei que ele é. E você sabe que ele é óxido por inteligência, porque agora você já sabe que o óxido é assim. Tem oxigênio mais alguma coisa. Mas que ele é um óxido ácido, eu que te falei. Aí você tem que falar, o Pedro falou, CO2 é óxido ácido. E mais quem? SO2 e SO3. Caralho, você sabe três. Já era. Você já sabe quase todos. Então, quando você reagiu ele com água, ele gerou o quê? Um ácido. Que ácido é esse aqui? Não precisa decorar o nome, mas só pra você já. Quer dizer, precisa, tenta decorar, mas não com pressão, só pra você entender. Esse aqui é o ácido carbônico. Ele é o principal ácido que é formado com carbono. Entendeu? Pode surgir uma pequena dúvida aqui. Você pode falar assim, poxa, Pedro, mas esse aqui não é feito à base de carbono e hidrogênio. Esse aqui, pô, esse aqui pra mim, Pedro, tinha tudo pra ser orgânico. Pô, pode aparecer essa dúvida. Então, mas não é. Porque são coisas assim. A princípio, isso aqui tem que entrar pra você como uma exceção. Porque, mas não é bem uma exceção. É que quando você vê o jeito que a molécula é montada, você vê que não é uma coisa orgânica. O orgânico é quando os hidrogênios eles estão ligados aqui no C. Diretamente, entendeu? É um esqueleto, uma cadeia carbônica, né? E os hidrogênios estão ligados ali diretamente no C, entendeu? Isso aqui é que não adianta explicar agora, vai confundir. Isso aqui tem que explicar que é hidrogênio ionizável, que ele é um hidrogênio que pode ser arrancado aqui. É diferente, tá?
É diferente. Não se concentre nisso agora. É só você entender o seguinte: isso aqui é inorgânico. Isso aqui é inorgânico. E detalhe, ele é o único dos ácidos inorgânicos que dá essa dúvida. Nenhum outro dá essa dúvida. E justamente ele é um ácido muito diferenciado. Ele é um ácido, ele é inorgânico, mas eu entendo se você falar assim, pô, Pedro, mas confunde, né? Ele realmente ele é um ácido que ele é diferente. Ele é justamente por ele ser feito das mesmas coisas que coisas orgânicas, ele tem umas diferençazinhas mesmo. Ele é, por exemplo, ele é um ácido muito fraco, tá? Mas não se concentre nisso agora, é só você se considerar que isso aqui é um ácido inorgânico, tá bom? E o nome dele é ácido carbônico. E ele é o quê? Ele é fraco. O que que quer dizer fraco? Ele é um ácido pouco agressivo. Só isso, por enquanto é isso. Depois eu explico sobre ionização, tudo isso, tá bom? Mas você entendeu, né? Óxido de caráter ácido reagindo com água gera o quê? Ácido. Isso você já sabe. Vamos fazer outro, por exemplo? Que é isso aqui? SO2. SO2 é um óxido, e é um óxido ácido, porque eu falei que era. Então, o que acontece se eu pegar um óxido ácido, que é um óxido de caráter ácido, e misturar com água? Com certeza eu vou ter o quê? Eu vou ter um ácido. Eu vou ter um ácido puro, um ácido mesmo, né? É isso aí. Se você pegar agora e você misturar eles, você vai ter justamente o quê? H2SO3. Que é o ácido sulfuroso. Não precisa saber o nome agora, tá tranquilo. É o ácido sulfuroso. Esse é o sulfuroso. Quando tu vê H2SO3, é o sulfuroso. Sulfur vem de enxofre, tá bom? Essa letra S aqui é enxofre, mas o nome em inglês é sulfur, tá bom? Já perguntaram se esse ácido aqui não seria um ácido moderado. Ele é uma exceção a essa regra. Vocês estão avançando, mas tudo bem. É porque para você saber a força de um ácido, eu vou explicar isso ainda. Você subtrai isso aqui disso aqui. Se der 1 é moderado, se der 2 é forte, se der 0 não é. Mas ele é uma exceção. Ele é um ácido fraco, embora dê moderado ali a conta, tá bom? Estão perguntando se todo ácido corrói a pele. Claro que não, tem vários ácidos que não corroem a pele, só os ácidos muito fortes corroem a pele. Agora se concentra aqui, eu só quero te perguntar, você viu aqui embaixo como que um óxido ácido com água gerou um ácido? Eu até falei o nome, eu falei, esse ácido aqui é o quê? O ácido sulfuroso. É isso que eu quero que você pegue. E esse ácido aqui, ele é um pouco forte, sim. Ele já dá uma queimadinha. E se tu pegar agora o SO3, que é o trióxido de enxofre, que é um óxido ácido também, e tu reagir com água. Tu sabe que tu vai ter um ácido, não sabe? Porque essa é a regra que eu tava te mostrando. Tu vai ter um ácido puro, certo? E tem. É o H2SO4. Esse não é o ácido sulfuroso, esse é o ácido sulfúrico. E esse aqui, ele é brutal. Ele é aterrorizante. Ele corrói você inteiro. Ele derrete seu osso. Ele acaba com tudo. Esse ácido aqui, ele é extremamente agressivo, tá bom? É óbvio, depende da quantidade. Não é, não, depende da quantidade. Mas ele é um ácido extremamente brutal, extremamente forte. Mas eu quero que você tenha percebido o quê? Você fala a frase agora e você entende, né? Ela tem que estar na tua memória, não apenas no seu caderno. Óxido ácido reagindo com água dá o quê? Ácido. Quais são os óxidos ácidos? O CO2 é um óxido ácido, o SO2 é um óxido ácido e o SO3 também é. Ou seja, o dióxido de carbono e os dois óxidos do enxofre, né? O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Acabou. Agora, é importante você analisar como que nesse caso, isso não acontece sempre. Isso não acontece sempre. Mas nesse caso aqui, olha como ficou bonitinho, né? Olha como é que você consegue entender o que que é a recombinação, né? Você tinha o quê, ó? Né, quando você tem aqui nos ingredientes inteiros, você tinha só dois hidrogênios neles, você concorda? Você tinha dois hidrogênios aqui. E essas coisas se desmontaram, você entendeu? E se recombinaram. Então, aqui, ó, os dois hidrogênios estão aqui. Você tinha um único carbono, ele tá aqui. E oxigênio, você tinha dois aqui e um aqui. Eles se juntaram aqui, nessa estrutura. Então, houve ali uma recombinação da coisa, entendeu? Houve uma recombinação da estrutura toda. E pronto. Foi assim que aconteceu. Agora, olha aqui embaixo. Aqui embaixo você tinha o SO2, você tem aqui o H2O. O que que aconteceu? Você tinha dois hidrogênios, eles estão aqui. Você tinha um enxofre e ele está aqui. Você tinha aqui, ó, um oxigênio e dois oxigênios. Você tem três oxigênios aqui. Perfeito. Quando você trocou o SO2 por um óxido de enxofre mais oxidado,
o enxofre está mais oxidado aqui, né, porque aqui ele tá com 3 oxigênios grudados nele, você tem o quê? Agora você tinha 2 hidrogênios, você porra, toda hora isso. Você tinha 2 hidrogênios, você continua tendo, ó. Você tinha 2 hidrogênios aqui, você continua tendo. Você tinha um enxofre aqui, você você continua tendo esse enxofre aqui. E você tinha 3 oxigênios aqui, um aqui, e aqui estão os 4 oxigênios no total. Percebeu? Óxido ácido, reagindo com água, gerando ácido nos 3 casos. Isso aqui, como que é uma coisa importante você entender, é como que isso aqui tem a ver com a chuva ácida, por exemplo. Se tu entender isso, tu já tá entendendo muita coisa de química inorgânica, tá? O processo da chuva ácida é o seguinte, eh, tem uma outra regra que eu vou te falar agora, né, que é bom você ter em mente. Eu estava te explicando sobre óxidos ácidos, né, e eu falei pra você que o CO2 é um óxido ácido, o SO2 é um óxido ácido e o SO3 também é um óxido ácido. Eh, Todos os óxidos ácidos, eles são gasosos. Porque o óxido pode estar sólido, pode estar líquido ou pode estar gasoso. O óxido pode ter vários estados, né. A água, por exemplo, ela é um óxido, a água não é um óxido. Porra, a água aqui, ó, H2O. E não existe ela gasosa, ela líquida e ela sólida? Existe. Então ela é um óxido, mas ela pode estar na forma líquida, sólida. As propriedades, uma coisa uma coisa é do que o negócio é feito, outra coisa são as propriedades físicas dele. Então, pode estar em estados da matéria, concorda comigo? Claro que cada óxido vai ter uma propensão maior, mas os óxidos ácidos, eles todos são, todos são gasosos. E aí, se eu te falar, por exemplo, já começa a fazer sentido. Se eu te falar assim: "Ó, cara, não é pra você se ligar nisso agora, mas os óxidos ácidos, em geral, são justamente os óxidos que são feitos por quem? Todo óxido tem que ser feito de oxigênio, mas é o oxigênio com quem? Com alguém aqui dessa galera. Aqui, ó. O oxigênio com alguém dessa galera aqui gera óxido ácido, acabou. Essa é a real. Só que tem muitos que não tem exceções, tem um monte de coisa, não adianta isso agora: "Ah, quero ver todos os óxidos", calma. O ponto é, o oxigênio com esses aí gera tudo óxido de caráter ácido. Se for, por exemplo, o oxigênio com essa galera daqui, gera muito mais óxido de caráter básico. A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu tô só agora ainda por cima da parada, né. Se você pegar óxidos dessas coisas todas aqui, isso aqui é tudo, tudo, tudo óxido básico, tudo, entendeu. Então aqui, ó, o óxido de lítio, peguei aqui o lítio e botei com oxigênio, é básico. O óxido de sódio, né, olha só. Voltando aqui, né, tinha recebido uma ligação no meu telefone. Olha isso aqui, né, esses óxidos aqui, eh, aí, só pra deixar claro, assim, né, porque quando eu começo a colocar as fórmulas assim, muita gente já começa: "Como eu vou saber disso?". Cara, sempre dá pra você saber. Você vai decorando, mas sempre dá pra você saber. Se você for ver, eu não tenho essas coisas decoradas na minha cabeça, mas eu olho aqui para o sódio. Eu sei que pelo fato do sódio estar na família 1, ele tem o quê? Ele tem um elétron na camada de valência. Aí eu olho para o oxigênio, isso é importante, né, eu acho que tem muita gente que tem esse sofrimento, né, de não conseguir entender as fórmulas, não conseguir montar as paradas na química, né. É isso aí, primeiro perguntaram ali: "Ó, então os elementos mais eletronegativos da tabela vão formar óxidos mais ácidos com oxigênio". É isso mesmo, né. E aí só para conectar, porque é muita coisa. Quem viu as outras aulas já consegue imaginar, então por que que os óxidos ácidos, os óxidos de caráter ácido, eles são sempre gases? Porque, pô, você pensa, um óxido desses aqui, vamos pegar o óxido aqui que seja o CO2, é um óxido? É. Mas essa ligação aqui entre eles é ligação covalente, né. É o oxigênio, que é um ametal, junto com outro ametal. Então tudo bem, essa ligação tem alguma polaridade, mas essa molécula é uma molécula apolar total. Essas moléculas geralmente são apolares, né, molécula que faz ligação covalente aqui dessas daqui de ametal uma com a outra, né, que todo mundo aqui tem uma eletronegatividade parecida, então não costuma dar uma puxada tão forte assim. Só que essa aqui especificamente mais ainda, porque essa aqui como é que ela é? É o C alimentando esses 2 oxigênios com 2 elétrons para cada um, então anula tudo aqui. Mesmo que tenha aqui uma polaridade do oxigênio puxando o elétron do carbono, essa molécula fica apolar. Então ela não se conecta muito umas com as outras e faz o quê? Faz dipolo induzido. Fazendo dipolo induzido, ela fica muito volátil, ela não tem força para se manter conectada.
Se você não tá entendendo isso aqui, é porque você não assistiu às últimas aulas de química. É por isso, a culpa é tua, tá bom? Toma vergonha na cara e assiste, né? Quem assistiu tá entendendo tudo, pô. É óbvio, né? Dá pra conectar agora com perfeição, ninguém fica com dúvida nisso. Geralmente, os óxidos daqui, eles vão ser óxidos mais sólidos, mas a gente vai entrar nisso depois. Tem exceções, tem exceções. Geralmente, mas sobre o que eu tava falando, né? De como que você faz a fórmula. Cara, quando você coloca aqui, eu vou fazer o óxido que ele é feito do sódio, né? Você sabe que o sódio, ele tem um elétron na camada de valência, porque ele tá na família 1, então ele tem um, ele quer perder esse elétron. E tu vai fazer o óxido dele. Então o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio precisa ganhar mais 2 para ficar com 8. Ou seja, se eles fizerem essa ligação aqui e o oxigênio roubar, o oxigênio tirar o elétron do sódio, e é isso que ele vai fazer mesmo nessa ligação iônica, ele vai puxar, isso deixa o sódio tranquilo, porque o sódio perdeu um, mas o oxigênio não, o oxigênio só ganhou um. Ele não tá tranquilo. Então, obrigatoriamente, na natureza não vai ficar se formando isso aqui. Porque as coisas vão se formar como? Segundo a tendência de descanso, a tendência da coisa ficar mais estável. Na natureza não vai formar. Por quê? Porque não existe na natureza um átomo de oxigênio e um de sódio. Existem 4 trilhões de todos eles. Então, eles podem se combinar de uma forma mais vantajosa. É mais vantajoso que cada oxigênio, em vez de se combinar com um, que ele não vai ficar estável, ele vai obrigatoriamente se combinar o quê? Com dois. Aí ele vem aqui e pega também o elétron desse sódio aqui. Esse sódio também fica estável. E aí, que molécula é essa? Ou seja, o óxido precisou ficar desse jeito. O óxido precisou ficar desse jeito, né? Precisou. Que molécula é essa? É o Na2O, porque tu tem dois sódios, né? Então, o oxigênio você sempre coloca no final dos óxidos, né? E primeiro você coloca o elemento ali principal do óxido. Então, são dois sódios e acabou. Você pode dizer que esse aqui é o óxido de de sódio? Pode. Ou pode falar também só óxido de sódio, porque ele é o mais comum, então já se entende que o óxido de sódio deve ser ele. Pegou? É isso. Você fala assim, eu vou formar aqui o óxido do potássio. Cara, o potássio também não tá na família 1A, então o potássio também vai ter o quê? Um elétron na camada de valência. Vai estar aqui o potássio com um elétron na camada de valência, e se tu vai fazer um óxido, é óbvio que tu vai conectar ele com o oxigênio. E o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Ele vai conectar aqui, vai estabilizar o potássio, mas não vai se estabilizar. Obrigatoriamente precisa ter outro potássio aqui. E aí você vai ter o que? O K2O, o óxido de potássio. Percebeu? Agora, e se tu for conectar. Ah, Pedro, eu vou fazer agora o óxido de magnésio. O magnésio não está na família 2A da tabela periódica, então ele tem dois elétrons na camada de valência. Então, quando tu pegar aqui o magnésio, ele tem dois. E ele não quer ganhar até 8, ele quer perder isso aqui, né? E quando tu conecta ele com o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio quer ganhar 2. Ué, faz uma ligação aqui, o oxigênio rouba um, faz aqui, o oxigênio rouba outro. O magnésio está feliz porque perdeu os dois e o oxigênio ganhou os dois. Então, qual é o óxido do magnésio? É esse aqui, o óxido de magnésio. Só precisa de um magnésio para alimentar um oxigênio e vice-versa. Acabou. Entendeu? Aí alguns que são, tipo, uma. É, não, depois. Vou mostrar agora mesmo, né? Alguns que são, de alguma forma, assim, uma exceção, que é diferente desse da família 1A, da família 2A, né? Um que eu quero mostrar aqui, assim, só pra. Porque ele é muito comum, né? Então eu quero deixar na cabeça de vocês, né? Mas é. Pô, olha só. Alumínio tá aqui, ó. Alumínio tá na família 3A. Ele tem quantos elétrons, então? Ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ó, alumínio está aqui. Ele tem 1, 2, 3 elétrons na camada de valência. Ele quer se conectar com o oxigênio para a gente fazer o óxido de alumínio. Só que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Se a gente. E aí, como é que faz isso aqui? Né? Como é que vai funcionar isso aqui? Porque ele precisa perder esses 3 aqui. E o oxigênio só quer ganhar 2. Então, se tu fizer aqui uma ligação, vai dizendo para mim o número de elétrons. O oxigênio estava com 6, agora o oxigênio está com 7. E o alumínio acabou de perder um. Então, o alumínio, ele acabou de cair de 3 para 2, concorda? E o oxigênio foi de 6 para 7. Agora, se você fizer uma outra ligação aqui, o oxigênio se estabiliza. O oxigênio vai para 8. E o alumínio vai o quê? Para 1.
Aí agora o alumínio não ficou estável, porque ele ficou com aquela porra daquele um elétron ali. Ele queria ficar com zero. Ou ele fica com 8 ou ele fica com zero. Então ele queria ter dado os três, não deu. Entendeu? Ó, isso aqui vale a pena fazer com calma, só pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Tá aqui o alumínio, tá aqui o oxigênio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Você faz aqui a primeira ligação e faz a segunda. O alumínio perdeu dois, concorda comigo? Vamos começar a pegar as nomenclaturas. Vamos começar a pegar as nomenclaturas. O alumínio estava com 3 elétrons e ele acabou de ir para um elétron, concorda? Ou seja, ele acabou de ser oxidado. Faz sentido ele estar em contato com o oxigênio está oxidando ele diretamente. Porra, total. Faz sentido. Muito sentido. Tá. Se você quiser, você pode falar que o alumínio está reduzindo o oxigênio, porque reduzir é o contrário de oxidar. Então, reduzir é você dar elétron para a pessoa. Então, ao mesmo tempo que o alumínio está sendo oxidado pelo oxigênio, o oxigênio está sendo reduzido pelo alumínio, porque reduzir é dar elétron. Então, o alumínio está reduzindo o oxigênio. Entendeu? É, é isso. E o oxigênio está oxidando o alumínio. Beleza? Tá, mas você tá com aquele problema de que ele tá com um elétron agora e o oxigênio estava com 6 elétrons no início e agora tá mais reduzido, né? Sacou? Tá mais reduzido. Por que reduzido, né? É... Cara, o moleque. Porra, voltando aqui, pra quem tava na gravação, eu parei pra rir de um negócio que aconteceu aqui. Então, olha só. É isso que acontece, né? Alumínio e oxigênio, certo? Continua na aula, boa, isso aí. O alumínio foi de 3 elétrons para um elétron, porque ele deu 2 aqui, e o oxigênio recebeu esses dois, foi de 6 para 8, ficou estabilizado. Então, o que que você tem que fazer agora? Você tem que tirar esse elétron aqui do alumínio. Como que você vai fazer isso? Você bota outro oxigênio para combinar com a molécula, porque esse outro oxigênio pode receber mais elétrons. Você concorda comigo? Então, aqui, ó, ele tem 6. O que que ele vai fazer? Ó, tá vendo esse elétron aqui do alumínio? Vou passar ele para cima, tá bom? Só pra gente poder ver melhor. Então, aqui, ó, o terceiro elétron dele aqui, ó, faz aqui uma ligação com esse oxigênio. Note que agora esse alumínio aqui acabou de ir de um elétron para 0 elétrons, então ele está estabilizado, porque ele vai voltar para 8 elétrons da outra camada, tá? Regra do octeto. Ele foi para 0, ele também ficou estabilizado. Ele não foi para 8, ele foi para 0. Só que esse oxigênio aqui agora é que está com problema, porque esse oxigênio aqui estava com 6 elétrons e ele só conseguiu ir para 7 elétrons, tá? Aí agora, e aí, o que que vai fazer? Ah, vai ter que trazer agora outro alumínio. Não é que vai ter que trazer, é que na natureza eles acham melhor se combinar assim. Na natureza eles acham mais fácil vir aqui outro alumínio, e esse outro alumínio tem o quê? 3 elétrons para perder. Aí esse outro alumínio faz o quê? Faz uma ligação com esse oxigênio. Lembra que esse oxigênio aqui estava com 7 elétrons e precisava ganhar? Agora ele acabou de ganhar, ficou com 8 elétrons, porque ele pegou um desse novo alumínio. Mas o problema é que agora esse novo alumínio precisava perder 3 e ele só conseguiu dar uma para oxigênio, então ele ficou com 2. Só que aí agora quando tu coloca mais um oxigênio aqui, esse oxigênio tá com 6, esse oxigênio precisa exatamente desses dois aqui que o alumínio tem para dar. Então aqui tu conecta um aqui e fica todo mundo estável. Ou seja, a forma que existe dessa molécula. Aí pergunta se isso é um ciclo, não. Acaba aqui. A forma que existe de você combinar essa molécula na natureza é o quê? 2 de alumínio para 3 de oxigênio. Esse é o óxido de alumínio. Ou trióxido de dialumínio, se tu quiser. Trióxido de dialumínio pode ser também, mas ele é o mais comum, então ele é óxido de alumínio. Mas acabou, isso é um MMC. É exatamente isso. É o MMC entre 2 e 3. Eu tinha o alumínio que precisava dar 3 e eu tinha o oxigênio que precisava de 2. Qual é o encontro entre o 3 e o 2? O primeiro encontro é 6. O primeiro encontro é esse, é 6. Entendeu? Então, por isso que a gente. O primeiro encontro é 6, e justamente por isso a gente faz esse encontro multiplicando o 3 pelo 2, entendeu? Então, com 3 de um e 2 do outro, você consegue completar ali a parada. Ok? Isso é assim, a natureza combina desse jeito. Porque essa é a melhor forma, essa é a forma mais harmônica, sabe? Sem ter que forçar nada. Essa forma é bem natural. Fica 2 alumínios ali com 3 oxigênios, olha como é que todo mundo fica estabilizado. Sacou? Por isso que esse composto é assim. Por isso que ele não é, por que que não é o óxido de alumínio é assim? Não dá pra ser assim, entendeu? Não dá pra ser assim. É um conhecimento básico de tabela periódica que você já fica tranquilo com isso, entendeu? Que ó, o alumínio tá aqui na família 3A, ele tem o quê? 3 elétrons na camada de valência, ele tem que dar esses 3. Beleza? Sacou? É isso. E esse aqui seria, isso aqui é um óxido, né? Porque ele é feito só de oxigênio de alumínio e é o quê? O óxido de alumínio. Ou trióxido de alumínio, ou trióxido de dialumínio. Tanto faz, beleza? Vai estar falando aqui do mesmo cara, ok?
E eu estava mostrando que antes os óxidos ácidos, né? E eu estava dizendo que o óxido ácido ele faz o quê? Lembra disso? Eu estava dizendo assim, ó, o óxido, pô, a gente já pegou muito mais coisa do que tá aqui, né? Porra, não tem nem comparação, a gente já pegou muita coisa, né? Já pegamos aqui as funções, agora a gente já sabe exatamente o que que é um óxido. Agora a gente já sabe sobre óxidos ácidos com água, né? Óxido ácido com água. A gente já sabe que óxido ácido é tudo gasoso. A gente já sabe que os óxidos que são ácidos são esses óxidos aqui justamente formados pelos ametais. É o oxigênio com algum desses ametais. É isso, tá? E eu tava dizendo pra vocês o quê? Que existem outros óxidos aqui que podem ser formados. Aí eu comecei a mostrar, lembra? E o que que eu comecei a mostrar? Como que é fácil você formar o óxido, você não precisa ter medo, né? Se você formar o óxido de cálcio, ó, ele tá na família 2A. Então aqui, ó, o cálcio, ele tem dois elétrons. O oxigênio que é dois aqui, ó, vai ficar só assim mesmo. O óxido de cálcio é só esse. Porque o cálcio tem dois elétrons para perder, porque ele tá na família 2 aqui, ó. O cálcio tá aqui, ó. E o oxigênio tem dois para ganhar. Você conecta, eles ficam assim. Sacou? Mas esse óxido não é ácido. Ele é um óxido básico. Os óxidos básicos, eles são muito mais formados por essa coluna aqui, ó. É o oxigênio com alguém daqui. Esses são os básicos. Lembrando, eu tô explicando tudo sem ficar entrando em exceções agora. Primeiro pegar tudo no geral. Então, você já sabe o que que é óxido ácido. Óxido ácido são geralmente aqueles óxidos formados pelos ametais ali que estão perto do oxigênio. Mas os mais importantes que existem são esses três aqui: o CO2, o SO2 e o SO3. São os três óxidos ácidos que mais caem em todas as provas do Brasil. Mais de 90% é um deles três. Ok? Óxidos básicos são aqueles que são formados por essa galera aqui. Tem exceções, mas em geral são aqueles que são formados por essa galera, pelas duas colunas ali. Óxidos neutros. Existem óxidos que são o quê? Neutros, ou seja, eles não são nem ácidos e nem básicos. São os neutros. Quais são os óxidos neutros? Aqui embaixo. Deixa eu tirar isso aqui. Os óxidos neutros são quais? São só três. É esse aqui, ele é um óxido, e ele é neutro, tá bom? Esse aqui, ele é um óxido e ele é neutro. E esse aqui, ele é um óxido e ele é neutro. São só esses três. Esses três aqui, eles não são nem básicos nem ácidos. Eu até usei uma cor bem neutra, é isso aí. Entendeu? É isso. São óxidos neutros. Você pode gravar no, co, e aí o N2O. Que você não pode confundir com o NO2. O NO2, ele já é um óxido ácido. Ele é um óxido ácido, o NO2. É que, Pedro, mas você tinha dito CO2, SO2 e SO3. Mas eu sei, mas eu tenho mais óxidos ácidos que eu ainda não falei, entendeu? Então aqui eu posso colocar mais um nos ácidos aí pra você lembrar. O NO2. Ó, CO2 e o NO2 também é um óxido de caráter ácido. Tem muita gente perguntando, a água não é neutra também? Não, a água é uma outra coisa. A água, ela é, em geral, apontada como um óxido anfótero. Anfótero porque pode ter caráter ácido ou caráter básico. Pode reagir das duas formas. Entendeu? Não pega isso agora, não precisa. Pode memorizar, mas não precisa se preocupar com isso agora, porque eu ainda vou entrar. Eu ainda vou falar. Eu só tô passando por cima assim, tá bom? Você lembra da reação principal que eu te ensinei? Foi a reação em que eu falei o quê? Eu falei pra você assim, ó. Um óxido ácido, quando reage com água, forma o quê? Um ácido puro. E aí eu mostrei aqui isso acontecendo. Tudo que era óxido ácido reagindo com água e formando ácido puro. Cara, da mesma forma, adivinha, um óxido básico reagindo com água forma o quê? Uma base pura. Então a água, como se fosse, ela revela quem o cara realmente é, né? Tem ali um óxido ácido, ele reage com água, vira um ácido. Mas quando a gente tem um óxido básico reagindo com a água, aí forma uma base, base pura mesmo, entendeu? Então aqui, óxido combinado com água, se for óxido ácido, ele vira um próprio ácido. Se for óxido básico, ele vira uma base, tá? Que faz total sentido, né? Vamos pensar num óxido básico. Lembra? Eu falei pra você que óxido básico, óxidos básicos eram quais? Eu falei que eram esses aqui, não foi isso? Eu falei, os óxidos básicos são esses aqui. Os básicos são os que são formados por aqui. Pega um deles então.
Pega um deles então. Pega, por exemplo, aqui o de cálcio, que a gente já estava pegando ali. Óxido de cálcio, né? Então aqui, ó, peguei óxido de cálcio. Isso aqui é um óxido? É um óxido. Porque ele é um composto binário formado de oxigênio e outra coisa, né? Isso aqui é um óxido de caráter básico ou um óxido de caráter ácido? É básico. Por quê? Porque o Pedro me ensinou que os óxidos básicos são os que estão aqui. E os ácidos são os que estão para cá. O neutro ele falou que era só NO, CO e N2O. E não falou mais nada ainda, né? Beleza? Agora, esse óxido aqui é básico, porque ele é o oxigênio, né? Olha, ó, não entendi os óxidos neutros. Calma, entenda esse aqui agora, calma, depois eu falo dos neutros, tá? Isso aqui é um óxido básico, certo? Porque ele é feito de um metal que tá pra cá. Eu falei que esses óxidos são os básicos. Quando ele reage com água, eu disse que tem que acontecer o quê? Eu falei, quando ele reage com água, ele tem que formar o quê? Ele tem que formar uma base mesmo. Base pura, purinha, entendeu? Então vamos colocar aqui, ó. Óxido de cálcio, que é um óxido básico, reagindo com a água. Precisa formar aqui uma base, tá? E adivinha só, de fato forma, né? De fato forma. Óxido de cálcio, que é um óxido básico, reagindo com água, formou o quê? Hidróxido de cálcio. Porra, eu tinha falado que a base era o quê? Que a base era sempre que tinha um OH. Você não tá vendo que deu isso mesmo? Que eu peguei um óxido básico, reagi com água e eu achei o quê? Uma base. E eu falei que base era aquilo que tinha sempre OH? Tá aqui. É isso mesmo. Quando tem esse OH é base, e é isso que aconteceu. A gente teve aqui um óxido básico reagindo com água e gerou o quê? Uma base. E se você for ver ainda, né, você vai ver que a soma aqui também é exatamente a mesma. Ó. Tinha um cálcio antes, ele está aqui. Antes a gente tinha dois oxigênios e dois hidrogênios, você concorda aqui, ó? Um oxigênio aqui e um aqui, e também dois hidrogênios aqui. Tem que ter dois de cada, então. E tem, porque a gente tem aqui um OH, que é um de cada, só que ele tá vezes dois. Como assim? Que composto é esse? Ó, pega o cálcio tá aqui. E esse cálcio tá ligado com um OH. E esse OH tem dois dele. Então aqui, ó, tá ligado com um OH aqui e tá ligado com um OH aqui. Esse é o hidróxido de cálcio. Ele tá ligado com o OH, só que vezes dois. O 2 engloba tudo. São dois do OH. Aí tem o OH ali e o OH ali. E tudo certo, né? Porque lembra que o cálcio tinha dois elétrons para perder? Lembra que o oxigênio tinha 6 elétrons e precisava ganhar 2? Ó, tinha 6 elétrons e precisava ganhar 2, não era isso? Um ele tá ganhando dessa ligação aqui e o outro ele tá tirando aqui do hidrogênio. Ligação covalente tá compartilhando. Normal. Então, esse hidrogênio só tem um elétron, tá estável porque o oxigênio tá compartilhando com ele, por ligação covalente. O oxigênio tinha 6. Um ele ganha mais aqui para fazer o 7 e outro aqui para fazer o 8. Aqui por ligação covalente, aqui por ligação iônica. Mas de caráter mais iônico, né? Melhor dizendo. Pegou? Pegou? Muito bom, né? Ou seja, óxido básico com água formou uma base. E agora, se eu tivesse ali outro óxido básico, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, olha pra tabela e faz, né? Eu tivesse aqui o de sódio, né? Eu tenho aqui o óxido de sódio, NaO, mas tem que ser Na2O, porque, né, o oxigênio ele precisa de 6, de chegar a 8, né? Precisa de 2, tá bom? Isso aqui reagindo com água, como isso aqui é um óxido básico, eu espero que isso aqui dê uma base, tá? Vamos reagir então, esse óxido básico que tá aqui com esse óxido de caráter básico com a água e ela revelará quem ele é e eu espero que venha aqui uma base. E vai vir mesmo, né? Tem aqui o Na, pô. É só você se perguntar qual é a base do sódio. Como é que é possível ter uma base para o sódio? Tu vai ter aqui o sódio, deixa eu até botar de azul.
tu vai ter que o sódio, e esse sódio tem que estar ligado em OH. E de fato está. De fato está. Entendeu? Perguntaram assim: esse não é neutro? Não, você tá confundindo esse aqui com esse aqui, ó. Esse era neutro, que era o de nitrogênio. Isso aqui é sódio. É só o N que é parecido. Tá bom? Aqui, ó. Virou isso aqui. Aí muita gente pergunta, Pedro, tem alguma coisa errada, né? Porque antes eu tinha 2 sódios e agora eu só tenho um. Alguém percebeu isso? Antes eu tinha aqui um oxigênio, 2 oxigênios, agora eu só tenho um oxigênio. E antes eu tinha aqui, ó, 2 hidrogênios, eu só tenho um também agora. Aí muita gente vai falar o quê? E com razão, né? A pessoa vai falar assim: ah, entendi, faltou isso aqui, concorda que agora tá aqui. Você vai ver que não, não tá. Não resolve. Isso não resolve. Porque você tinha antes 2 sódios, agora você só tem um. E não é assim que funciona esse composto. É assim, ó. Na verdade, você vai conseguir fazer 2 desse. A substância é isso aqui, é só a quantidade dela que vai ser 2. Não muda nada. Só tá dizendo que quando tu combinar um pacote inteiro desse óxido aqui, com óxido básico com água, vai dar base. Mas quando você combinar um pacote inteiro, um mol desse óxido aqui, né, que é o óxido de sódio, com água, você vai ter 2 pacotes do hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Tá? Outra forma de ver isso é você falar assim, ó, o Na, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Um. Então ele tem que se ligar com alguém que queira esse um elétron dele. Aí você vai falar assim, ó, então não vai dar certo com o oxigênio, né? Porque o oxigênio, Pedro, não tem como ficar assim, fazer aqui com ele, porque o oxigênio aqui, ele tem 6, e aí se ele pegar um aqui, ele fica com 7. Não, então, mas é porque agora a gente não tá mais formando o óxido. Para formar o óxido era assim mesmo, a gente tinha que chamar aqui um outro Na para cada um dar. Agora a gente molhou esse óxido, a gente botou água. Então, essa água aqui, ela soltou um dos hidrogênios, e esse um hidrogênio que foi solto foi pego já aqui pelo oxigênio. Então, esse oxigênio aqui, ele já está com 7. Então, agora ele só precisa de fato fazer uma ligação. Entendeu? Mas isso aqui já vem pronto, já vem grudado. Por isso que tem o OH, entendeu? Por isso que a base ficou NaOH. O OH ele já é uma estrutura fixa, ele já é uma coisa pronta. O OH ele já é um grupo que se liga muito facilmente e que só precisa de um elétron. Só precisa de um elétron, não é mais como um oxigênio sozinho, que precisa de 2. Ele só precisa de um, né? E aí é isso, né? A nomenclatura aqui, então, né? Pra tu ver como é que fica intuitivo. Isso aqui é o quê? É um óxido básico, tá? Mas qual o nome? Óxido de cálcio. Ele é um óxido de cálcio. Aqui é a água. E aqui é o quê? É uma base, né? Então, base você sempre chama isso aqui de hidróxido, que tu vê que a base é a mesma coisa que o óxido, só que ela tá com hidrogênio, né? Então você chama de hidróxido. Hidróxido de cálcio, né? Assim como aqui a gente tem o hidróxido de sódio. Antes a gente tinha o quê? O óxido de sódio. Agora a gente tem o hidróxido de sódio. Deu pra você perceber? Muito louco, né? Ah, Pedro, mas não dá pra chamar ele de dihidróxido de cálcio? É, pode, até pode. Mas a gente chama mais de óxido de cálcio. Mas pode chamar de dihidróxido de cálcio também, pode, certo? Dihidróxido, certinho. Não tá errado, isso aí. Entendeu? É isso, mais uma vez, né? A gente. Agora, o que que acontece aqui, por exemplo, ó, pensa nisso aqui. Esse óxido de enxofre aqui sendo liberado pela chaminé de uma fábrica. Isso aqui sai muito de quando você está queimando combustível fóssil, né? Aí sai isso aqui, reage com a água das nuvens e gera isso aqui. Isso é a chuva ácida acontecendo. Chuva ácida é isso. O que que é chuva ácida? Chuva ácida é o processo em que um óxido ácido, um óxido ácido, reage com a água e faz o quê? Óbvio que sempre faz. Eu falei para vocês, o óxido ácido
ele reage com água e forma o quê? Um ácido. Isso é a chuva ácida, é isso aqui, é o desequilíbrio nisso aqui. É muito óxido ácido sendo jogado para a atmosfera e esses óxidos ácidos reagindo muito com água e virando o ácido propriamente dito. Deu para você sacar isso? É isso. Por enquanto é isso. Vou encerrar essa aula que ela já tá muito grande. E essa aqui já é, você vai ver que essa aqui é a base, base, base do teu raciocínio. A base, base. Com isso aqui você consegue agora aprender tudo, tudo, tudo de química inorgânica, tá bom? Tudo, tudo, tudo. E é o que a gente vai fazer, tá? Até a próxima, galera. Parabéns a quem assistiu.